Bem-vindo ao canal Ouça o Livro. Aqui você encontra grandes clássicos da literatura em formato de audiobook. Hoje você vai acompanhar mais um capítulo de Alice no País das Maravilhas, traduzido por Monteiro Lobato, uma obra que está em domínio público e que vai te levar a um mundo mágico e cheio de aventuras. Se você ainda não ouviu os capítulos anteriores, não se preocupe. A sequência completa está na descrição do vídeo para que você possa seguir este caminho do começo até o fim. Prepare-se para se perder e se encontrar no País das Maravilhas, onde tudo é possível. Vamos começar? Eis em que dá o curiosismo, exclamou Alice para si mesma, sem reparar que estava errando na palavra, ao perceber que começara a aumentar de tamanho como as coisas que a gente olha através de um telescópio. Adeus, adeus, meus caros pés. Disse assim porque quando olhou para os pés, notou que estavam lá longe e tão pequeninos que quase se tornavam invisíveis. Meus pobres pezinhos, quem poderá agora fazer sapatos e meias para eles? Só mesmo uma pulga sapateira. Mas a distância entre a minha cabeça e os meus pés vai ficar tão grande que não vale a pena me preocupar. Que se arrumem como puderem. Disse isso e logo se arrependeu. Não, tenho que ser gentil com eles. Do contrário, também me abandonam e não me levarão mais para onde eu queira ir. E para agradar os pés, que deviam estar muito zangados, gritou bem alto, de modo que lá de longe eles pudessem ouvir. Quando chegar o Natal, hei de dar a vocês um lindo par de sapatinhos dourados, ouviram? E começou a pensar como havia de ser para entregar a seus pés, lá de longe, o par de sapatinhos dourados. Teria de mandá-los por um mensageiro. Seria engraçado isso da gente mandar presentes aos pés distantes. Havia de fazer um pacotinho muito bem feito, com o endereço assim. Ilustríssimos, excelentíssimos senhores, pé direito e pé esquerdo, respeitáveis extremidades do corpo de Dona Alice. Com muitas saudades da mesma. Arre, como eu estou asneirenta hoje! Exclamou em seguida, caindo em si. Nesse instante, bateu com a cabeça no teto da sala, pois fora crescendo, e estava agora com mais de 3 metros de altura. Lembrou-se então da chave e tomou-a de cima da mesa e correu em direção à portinha. Pobre Alice, pôde tirar a chave de cima da mesa, mas, aumentada de tamanho como ficara, era-lhe de todo impossível passar pela portinha. Sentou-se no chão novamente e rompeu a chorar como da primeira vez. Que vergonha, disse em um certo momento. Tamanha moça a chorar que nem criança de peito. Para com isso, pois você sabe que chorar nunca adiantou coisa nenhuma. Apesar do pito que ia passando em si própria, as lágrimas continuavam a cair-lhe nos olhos, e breve formaram em redor dela um pequeno lago, que tomou metade da sala. Estava nisso quando ouviu um ruído. Enxugou logo o rosto e voltou-se para ver o que era. Era o coelho branco que regressava esplendidamente vestido, tendo numa das mãos um par de luvas e na outra um leque. Vinha saracoteando e falando entre dentes. Meu Deus, será que a duquesa não vai se zangar com a minha demora? No desespero em que Alice estava, lembrou-se de pedir socorro ao coelho e disse-lhe em voz baixa, com toda a timidez. Meu caro senhor... Mas o ilustre figurão sobressaltou-se e, deixando cair as luvas e o leque, sumiu-se aos pulos na escuridão. Alice apanhou o leque e, como estivesse fazendo muito calor, pôs-se a passear pela sala, abanando-se todo o tempo. Enquanto isso, ia dizendo, meu Deus, como tudo me parece estranho hoje. No entanto, até ontem, as coisas corriam como de costume. Quem sabe me trocaram por outra criatura durante a noite? Estudemos o caso. Será que eu sou Alice de ontem? Se não sou, então quem sou? Eis o grande problema.
e começou a recordar todas as meninas com quem se dava para ver se haviam trocado por alguma delas. Cleo. Seria a Cleo? Não, não pode ser. A Cleo tem cabelos crespos e os meus são lisos. Também não posso dizer a Zuleika, porque a Zuleika é muito burrinha e eu não me sinto tal. Mas seria eu mesma, Alice, de ontem? Que confusão terrível! Vamos tirar a prova. Vamos ver se eu sei as coisas que sabia ontem. 4 vezes 5, 12. 4 vezes 6, 13. Não, com tabuada a coisa não vai. Experimentemos a geografia. São Paulo, capital, Turquia. Londres, capital, Venezuela. Está certo ou errado? Está errado. Logo, fui trocada pela burrinha da Zuleika. E Alice começou a chorar. Sou a Zuleika. Terei agora que viver naquela casa feia onde ela mora, tomar pitos da professora, por nunca saber as lições. Ai, ai, ai. E chorou mais 1 litro de lágrimas. E que sou a Zuleika, continuou, ficarei para sempre dentro deste buraco. É inútil que a gente lá de cima me descubra aqui e me grite, suba, queridinha. Se fizerem isso, perguntei, digam primeiro o meu nome, digam quem sou eu, porque se disserem meu nome certo, se disserem que sou Alice, então sairei daqui. Mas se disserem que sou a Zuleika, então ficarei enterrada nessa cova toda a vida. E Alice, já cansada de estar no fundo daquele buraco, olhou para cima, ansiosa de ver aparecer por lá alguma cara de gente que avistasse e dissesse quem ela era. Nisso olhou para as mãos e notou que, sem perceber, havia calçado as luvas do coelho. Como pôde ser isso? Exclamou, admirada. Como pude calçar essas luvas tão pequenininhas? Querem ver que diminuí de tamanho sem notar? Dizendo isso, correu para perto da mesa a fim de medir-se e verificou que encolhera de novo. Estava com apenas 7 centímetros de altura. E notou ainda que continuava a diminuir. Descobriu logo que a causa daquilo era o leque que tinha na mão, leque mágico, e jogou para longe, com medo de desaparecer totalmente. Do que eu escapei, murmurou, ainda assustada da repentina mudança, mas satisfeita por ver que ainda restavam 7 centímetros dela mesma e que agora poderia ir até o jardim. Correu então para a portinha, mas logo reparou que esquecera de tirar a chave de cima da mesa, quando dispunha de altura para isso, de modo que estava tudo na mesma. Isso é, sem poder alcançar a chave e sem poder ir ao jardim. As coisas vão de mal a pior, disse. As coisas vão péssimas. As coisas vão... E Alice não pôde concluir a frase. Escorregou e caiu de costas no lago de água salgada que se havia formado com as suas próprias lágrimas. Sua primeira ideia foi que havia caído no mar. E nesse caso só poderei voltar para casa de trem. Pensou consigo. Alice só fora uma vez na vida ver o mar quando bem pequenininha e ficou para sempre com a ideia de mar que teve naquela ocasião. Mar era uma praia cheia de crianças brincando na areia, perto de fileiras de casinhas de banhistas, e lá atrás uma estação da estrada de ferro. Mas essa impressão de mar durou pouco. Alice logo percebeu que estava dentro de um lago de lágrimas, que ela mesma formara no chão quando se fez grandona, qual uma giganta. Bem feito, exclamou. Quem me mandou chorar daquela maneira? Será muito bem feito que me afogue nesse lago produzido por minhas próprias lágrimas. Que fim estranho! Creio que jamais aconteceu coisa semelhante no mundo, desde que o mundo é mundo. Nisso, ouviu um barulho na água e tratou de nadar na direção para ver o que era. Viu um animalão que a princípio lhe parecia um hipopótamo. Depois percebeu que lhe parecia grande assim porque ela estava muito pequena. Não era o hipopótamo, e sim o rato, que também caíra na água. Valerá a pena falar com esse rato? Pensou Alice. É tudo tão extraordinário nesse lugar que com certeza esse rato é falante, como o coelho. Vejamos.
e dirigiu a palavra ao rato, assim: Senhor Rato, poderá dizer-me qual é a saída desse enorme lago? Estou cansada de nadar, ó rato. Alice achou que este era o modo correto de se dirigir a um rato. Nunca fizera coisa semelhante. Mas lembrava-se que na gramática latina de seu irmão mais velho, que ela um dia abriu, havia um pedaço assim: o rato do rato ao rato, ó rato. O rato deitou-lhe um olhar cheio de curiosidade, piscou um dos olhinhos sem nada responder. Talvez não entenda a minha língua. Talvez seja um rato francês vindo com Guilherme ou Conquistador. Alice conhecia muito mal a história desse rei e imaginava que fosse algum francês que ainda estivesse vivo, morando perto dali. Assim, repetiu a pergunta em francês, e como só sabia uma frase dessa língua, que era a primeira de um livro de leitura, disse: "Où est ma chatte?" O rato, assim que ouviu aquilo, deu um pulo fora d'água e pôs-se a tremer de medo. Alice apressou-se em sossegá-lo. Oh, desculpe, senhor rato, esqueci-me que os senhores não gostam de gatos, nem de gatas. Está claro que não. Gostaria de gato você se fosse uma ratinha? Talvez não, respondeu Alice com amabilidade. Mas não se irrite, é que tenho uma gatinha da qual nunca me esqueço, e por isso não posso ter ódio aos gatos. Deixa estar que um dia hei de apresentar-lhe minha gatinha Diná. O senhor vai ficar adorando os gatos, se conhecer a Diná. Tão boazinha, tão macia e quietinha. Continuou Alice, mais falando consigo mesma do que com o rato, cheia de saudades que estava de Diná. E como rosna bem. Rosna que nem música, com toda a delicadeza, cada vez que eu deito no colo, perto do fogo, e corro a mão pelo lombo. Gosta de lamber as patinhas e passá-las no focinho. Além disso, é habilíssima na caça dos ratos. Vendo que ia cometer uma imprudência, Alice tapou a boca para que a palavra não saísse inteira. E continuou: Mas mudemos de assunto, senhor rato. Vejo pela sua cara que esse assunto gatal não é do seu agrado. Nós não falaremos mais da Diná. Nós? Exclamou o rato, todo trêmulo ainda. Nós é um modo de dizer. Quem está falando desse horrendo animal é você, não eu. Portanto, esse nós está errado. Em minha família, essa palavra gato ninguém pronuncia. Faça o favor de não pronunciá-la outra vez. Ouviu? Perfeitamente, concordou Alice, ansiosa por mudar de assunto. Falemos de cães, por exemplo. O senhor gosta de cães? O rato nada respondeu. E Alice continuou. Perto de casa há um cachorrinho tão bonitinho que tenho vontade que o senhor o conheça. É um fox terrier, de olhos muito vivos, pelo comprido, sedoso, muito crespo. Sabe buscar os objetos que a gente atira. Fica de pezinho no canto e mais coisas. Uma galanteza. Pertence a um chacareiro que vive a gabá-lo e a dizer que nem por 1.000 cruzeiros dá um bom caçador de rato. Alice tapou a boca de novo, ao perceber que ia pronunciando nova inconveniência. Mas o rato percebeu o que ela ia dizendo e afastou-se, nadando com quantas forças tinha. Alice nadou atrás dele, chamando com ternura. Volte, caro ratinho, venha conversar comigo. Juro que não falarei mais nem de gato, nem de cachorro, já que o senhor não gosta destes entes. Ouvindo tais palavras, o rato voltou e veio vagarosamente colocar-se de novo perto dela. Estava pálido de emoção, assim pensou Alice, e mal pôde dizer em voz débil, vamos para a margem. Lá contarei por que eu não posso ouvir falar de gatos e cães. Era tempo, o lago estava enchendo-se de bichos. Havia um pato, um ganso, um papagaio e até uma águiazinha nova. E mais bichos de pena e pelo. Por entre eles, Alice abriu um caminho e nadou para a margem, seguida do senhor Ratinho. Obrigada por ouvir este capítulo de Alice no País das Maravilhas, traduzido por Monteiro Lobato. Espero que você tenha se divertido com essa parte da história.
Se você está gostando da aventura, aproveite para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todos os episódios. Compartilhe também com quem ama boas histórias. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá!